cidadania da parte do meio ambiente. Aí fala de uma introdução, onde diz que o trânsito já foi criminalizado, o trânsito já foi problema só de questão policial, comportamento individual. Na verdade, é uma sociedade à parte, é um grupo à parte. Eu costumo dizer que a gente está no trânsito desde o primeiro dia que nasce. Quando a mãe da gente pega a gente no colo e sai da maternidade, a gente anda no trânsito. O trânsito ele é um grupo social, mas não é um grupo social que você escolhe. Por exemplo, esse grupo que eu te perguntei do WhatsApp, você pode participar ou não, não tem problema. A gente posta alguma coisa, tira alguma dúvida, faz alguma mensagem, de repente você está chegando, avisa, ó, segura aí que eu estou chegando, que até 10 minutos a gente consegue segurar. E aí, mas de repente você não quer. Você vê que não tem bom dia, boa tarde, boa noite, isso aí não funciona, só se tiver uma sequência de comentários e isso gerar, né? Não foi nem precisou nem falar nada. O pessoal fica tranquilo, a gente posta, o pessoal posta que aprovou, que acertou no simulado. Eu postei uns vídeos no final de semana. Então, até o Lucas me chamou no privado, postou um vídeo que eu tinha acabado de postar no grupo. Eu falei, Lucas, vai lá no grupo pra você dar uma olhada. Eu fiz até, baixei ele, coloquei a conversão lá de milha e quilômetro por hora. Também mais do que isso, se a pessoa bater a 300 milhas por hora, sei lá, 320 km, 330 km por hora, aí está numa pista de corrida, né? Mas até 120 eu coloquei lá, 75 milhas, o carro destrói. Mostrei também da vaca que bate lá no para-brisa do carro. Então, esse é um grupo que você pode não querer ficar. Se achar que deva, fica. Se não quiser, não tem problema, me chama no privado, eu vou te responder quando tiver dúvida, não tem problema nenhum. Mas o trânsito, primeiro, você não escolhe entrar. Segundo, você não sai. Sair do trânsito é só de uma forma, ou você fica na cama em casa, ou morre. Porque no momento em que você sai na porta de casa, você está no trânsito. A sua calçada faz parte do trânsito. Como assim? É crime se eu atropelar em cima da calçada, então a calçada faz parte do trânsito. Inclusive está escrito no texto, né? Calçada e passeio e ilha e canteiro, jardim, essas coisas. Está no trânsito. Nessa foto aqui, tudo isso aí é trânsito. Bom, e depende de relacionamento. Quando você está no carro, vocês talvez estejam mais no carro no carona. Ou já dirigem, ok? Mas quando você está dirigindo, talvez você vai ter essa sensação depois, você se sente sozinho. Não tem ninguém no carro, você está ali, você esquece que em volta de você tem um ônibus lotado, que tem passageiro, pedestre, outros carros. E você vai ver gente dançando e cantando no carro, ouvindo música e dançando, maquiando, corrigindo maquiagem, limpando o nariz, nesse nível. A pessoa esquece que ela está em público. Parecido com o Big Brother, que no início se preocupa com a câmera, depois esquece que a câmera está ali. Uns fazem de propósito, né? Mas acaba esquecendo que a câmera está ali. E aí quando vê já é. Então, aí quando o cara fala assim, o Brasil está vendo mesmo, né? Porque esquece o que falou na semana seguinte, anterior, aliás. Então, o trânsito é isso, um grupo social que você entra sem pedir e não tem como sair dele. Até quando morre, você vai no trânsito. Tem jeito. Um carro vai te levar para o cemitério. Então, casos assim, até do caixão cair, sendo transportado, cair e quebrar. Eu tive um conhecido que aconteceu isso com ele. O cara era tão couro seco, mas tão couro seco, eu trabalhei com ele, que ele morava no Rio, morava em... Qual o nome daquele lugar da batata frita? Marechal Hermes. Morava em Marechal Hermes, e aí foi enterrado aqui, no Parque da Paz. No Coelho, bateram no carro dele, no carro
transporte funerário, bateu. O caixão caiu no chão e quebrou, teve que trocar o corpo de caixão. Você vê como é que a raça era ruim. A ponto a mulher no velório, subir numa exposição mais alta, ela pedir desculpa se um dia o marido dela fez mal a alguém, se ele tratou alguém mal, que ela estava pedindo desculpa por ele. Você vê como é que ele era. Eu não fui por isso, né? E quando fiquei sabendo disso, falei, caramba, eu nunca tinha visto isso. Alguém pedir perdão pelo outro, assim, mano. Você vê como é que era. Então até quando morre você vai no trânsito. Bom, e aí depois não vai mais, né? Aí depois não vai mais. Então, o trânsito é um grupo social, onde você tem que respeitar espaço, onde você tem que ter educação, onde você tem que ter cortesia, onde você tem que ter paciência. Igualzinho no relacionamento familiar, de trabalho, alguma coisa, não tem jeito. Então, a cidadania tem que ser aplicada no trânsito. Você não pode fazer do seu jeito, você tem que fazer do jeito que aquele grupo ali pede. Se o sinal fechou, você tem que parar. Sempre. Não vou dizer que sempre não vou ser hipócrita. Mas que isso vai acontecer. Mas é sempre. Fechou, eu tenho que parar. Ah, Guto, 3 horas da manhã, eu no centro de São Gonçalo, eu vou parar no sinal? Concordo com você. Só cuidado com uma coisa. Se vai avançar, avança com cuidado. Aqui no centro de São Gonçalo agora tem cracudo rolando para tudo que é lado. Tem gente na madrugada, tem morador de rua. Você não sabe de onde vai vir um. Pode sair de trás da banca. Pode ser aquele que estava esperando alguém para acertar, ou seja, se matar. Então fica de olho. Não custa nada você ficar de olho. E outra coisa, você passa no sinal vermelho depois de uma certa hora porque existe uma convenção que te permite fazer isso. Não é código de trânsito não, é convenção. É uma prática. Não é regra, pode avançar depois de tal hora. Não existe. Se não tiver escrito na placa sinal de avanço desligado entre 22 e 6, se tiver radar, não pode. Se não tiver nada dizendo pode avançar com atenção depois das 10, ou ao vermelho piscante, ou ao amarelo piscante, passe com atenção, se não tiver nada disso, você não pode passar. Mas a gente passa. Quando você chegar no próximo que tiver verde, você não vai passar indiscriminadamente só porque está verde. Porque pode vir outro do outro lado do cruzamento fazendo a mesma coisa que você fez lá atrás, avançando. Vocês vão se encontrar no meio do caminho. E aí vai dar errado. Guto, mas aí a culpa é de quem? Claro que de quem avançou. Mas já machucou sua família, amassou seu carro, e aí? Não adianta. Então é melhor não se envolver no acidente. Bom, voltando para o grupo social, o grupo do WhatsApp quem criou o grupo foi eu. Coloquei a autoescola, e aí a autoescola incluiu vocês, e depois saiu. Por quê? Porque senão, para não pensar que ali é oficial, ali não tem comunicado oficial. Se eu tiver em condições de repassar a mensagem, eu até repasso, mas não é oficial. Oficial é fazer o contato direto com o WhatsApp da autoescola, por isso que eles saíram. Então eu fiquei como administrador. Se de repente Guto, tem uma coisa aí que eu queria fazer, não sei o que, mas depende de eu ser administrador. Eu coloco um aluno administrador, problema nenhum. No início do grupo do WhatsApp, ser administrador era um título, né? Todo mundo queria ser, só que no trânsito você não tem como querer também não. Quando você já sai do seu portão, nem que seja com a sua mãe ou seu pai sentado na porta e você brinca na rua, você já vira administrador. Porque você já ouve do seu pai e da sua mãe, ó, se vier carro, vem pra calçada. Não dá mole, blá 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 blá. Você agora já sabe que não pode sofrer acidente. Não sofrendo, você não causa. Muito cedo, sem pedir, você vira administrador. E aí, aquelas proibições, se postar isso não pode, se postar aquilo não pode, se postar aquilo outro não pode. Aí postou 3 vezes e é excluído do grupo. No grupo do WhatsApp, você fala assim, eu não queria mesmo, e sai e acabou. E no grupo trânsito, se você for excluído do grupo, como é que pode ser? Então, muito cuidado, porque o trânsito é um grupo social que não tem jeito. Quando eu falo que a gente deveria ter trânsito na escola, eu acho que seria a única matéria que você teria exercício após o muro da escola.
Você ia sair já fazendo exercício. Você ia botar em prática o que aprendeu. Diferente de todos os outros, visita técnica no trânsito todo dia. Aula especial no trânsito todo dia. Exercício no trânsito todo dia. Talvez fosse a matéria que mais desse bom resultado. Talvez não, quando eu digo em nota 9, 10, talvez fosse a matéria melhor. Porque você sairia vendo o que acontece. Porque depois que você entra na autoescola, você começa a ver coisas que você nunca viu. Você começa a prestar atenção, cobrar algumas coisas. Então, se você estuda desde o jardim de infância, desde a pré-escola, trânsito, e vai até a universidade, com certeza você teria um resultado muito melhor para o trânsito que nós temos hoje. Porque eu tenho certeza, esse molde aqui que eu estou passando para vocês, e daqui a pouco vocês vão para a prática, isso não tem resolvido não. Porque o trânsito tem cada vez ficado pior. Então, eu já tive aluno de 72 anos e 70 anos. É claro que um aluno de 72 anos, eu tenho uma pessoa com muito mais educação e cultura do que um aluno com 18 de agora. Ele vem da época do sim senhor, não senhor, ele vem da época da educação desse nível, né? De chamar a mulher de senhora, de tratar bem, de deixar passar, de sentar, levantar, ele tem essa formação cultural. Mas o que ele tem de aprendizado, dificilmente eu vou conseguir mudar. Porque ele já viu 72 anos. Como é que eu consigo mudar esse cara? Pra você ter uma ideia, esse aluno de 72 anos, ele já tinha carro. Quando precisava, ele dirigia, tirava o carro da garagem, não sei o quê. Mas procurava não dirigir para não... Olha só, ele dirigia assim, tirava e botava o carro na garagem. Mas ele já sabia dirigir, mas ele não conseguia passar na prática. Nem ele, nem a esposa. A esposa ainda era um pouco mais nova que ele, mas chegavam perto, mas não passavam. Teve um dia que ele chegou na segunda metade da prova prática. E ele tinha que ligar a seta. E com medo de esquecer, ele ligou antes. Quando ele ligou antes, tinha uma rua direita. Ele não ia entrar naquela, ele ia entrar na outra. Então ele passou a mensagem errada. É aquela questão de prova que fala ligar a seta. Não ligar ou ligar errado. Ele ligou errado, ligou com antecedência. Foi reprovado porque ele já tinha pontuado na baliza. Foi reprovado. Então, aos 72 anos ele quis aprender. Ou pelo menos conseguir aprender a passar na prova. Não conseguiu. O de 70, ele passou por uma cassação, perdeu o processo da carteira, teve que fazer 2 anos de ficar sem dirigir. A pandemia deu mais 1 ano para ele ficou 3 anos, dificultou para ele. E ele foi para o teórico, passou na boa, mas no prático. Já dirigia, viajava dirigindo, mas não passou no prático. Acho que ele deu outro jeito, mas na boa não passou não. Então, eu mudar algumas coisas de vocês, só se um tópico da matéria, um bate-papo, um exemplo, um vídeo entrar assim e vocês e caramba, é aí que eu tenho que mudar. Porque você já tem uma cultura familiar, você já tem uma história. O tio, o primo, o parente, o avô, o pai, todo mundo já dirige, e a mãe, a tia, todo mundo já dirige. E aí, o que você vê, você acha que é o que é certo. E aí quando você vem para cá, ainda fala para a mulher de casada, cuidado, não fica pressionando o marido. Se ele fizer a coisa errada, não fica dizendo, o meu instrutor daqui a pouco, o cara para aqui na porta para me pegar. Então, algumas coisas você pode até brincar. Eu até falo, não fala que foi o que eu falei não. Mas é difícil mudar esse comportamento. Então, se a pessoa passasse desde a pré-escola estudando trânsito, ela não precisaria nem passar pela aula teórica. Ela já entraria direto no prático. Porque ela já tem teórico de sobra. Era só apresentar as últimas médias do último ano, acabou o problema. Mas não é assim. Bom, nesse grupo social fala do indivíduo. Eu costumo dizer que não existe individualidade no trânsito, é tudo coletivo. E que o indivíduo tem que usar a característica que ele tem para o coletivo. Caso contrário, não vai dar certo. Vamos fazer um grupo, vamos fazer uma festa, eu dou esse exemplo sempre, vamos fazer um churrasco. Tem quem é bom de sobremesa, tem quem é bom de salgado, tem quem é bom de fazer a lista de convidados, de comprar descartável, de comprar bebida, tem a pessoa que não gosta de fazer nada, mas ela dá o dinheiro e banca a diferença. Está tudo certo.
É igual, vai ter que limpar, vai ter que lavar, o cara não gosta de nada disso, mas ele paga quem faça, ele não precisa fazer, ele participa. Não gosta, mas participa. Então, ele ou ela, o individual é usado para o coletivo. Agora, cada um leva a sua bebida. Aí o cara leva a cerveja e é o refrigerante mais barato e gosta de beber o mais caro. Cada um leva a sua carne. O cara só leva linguiça. E aí na hora ele fala assim, pô, não tem aquela linguicinha que eu trouxe? Não, ele fala assim, cadê aquele contrafilé, aquela picanha com gordurinha? Aí não é legal. Então não existe individualidade no trânsito, é coletivo. Fala-se muito, nos livros todos que eu já peguei, fala de individualidade. Por exemplo, uma individualidade a ser respeitada, deficiência física, deficiência auditiva, porque tem um adesivo no carro de deficiente auditivo, não adianta buzinar para ele não vai ouvir. E você tem que proteger, porque ele não está te ouvindo. Bom, isso é uma das coisas. O deficiente físico adesivado no carro serve também para identificar, mas não serve para estacionar, ele tem que ter um cartão da prefeitura. Esse adesivo só serve para identificar no trânsito. Como já tem projetos e coisa em andamento de recém-habilitado, pega leve comigo, um adesivo no carro. Eu acho legal isso, em outros países também tem, um adesivo de recém-habilitado, já oficial. O Autosport mostrou essa matéria um dia. Eu acho importante isso. Você que está atrás sabe que a pessoa tem limitações, está começando agora. Mas o cara não respeita nem o carro da autoescola. Adesivo de recém-habilitado, eu acho difícil. O carro está na sua frente. O Lucas parou no sinal aqui na Estrela do Norte. O cara bateu na traseira dele. Desculpa do cara. Eu pensei que você fosse avançar. Então, imagina um adesivo de recém-habilitado. Então, a gente tem regras a cumprir, a gente tem obrigações a cumprir. Exemplo, eu chego de manhã numa padaria, tem fila, eu fico na fila para pegar o pão. Tem fila para pagar, eu tenho que ir para a fila para pagar. Estou com pressa, problema meu, eu acordo mais cedo. Ou, fulano, você paga aí para mim? Pago. Acabou, vou embora. Ou então, fulano, se você chegar primeiro, pega o meu que eu faço um pix para você. Ó, já peguei, no caminho eu faço um pix para você, ok. Você dá seu jeito. Mas você não pode passar à frente das pessoas. A não ser que seja, por exemplo, você está no mercado. De vez em quando tem uma fila está grande com uma coisinha pequena. Pô, posso passar na sua frente? Claro. Qual o problema? Agora, tem que todo mundo concordar, né? Porque às vezes você deixa a pessoa passar, o cara que está atrás reclama. Mas é uma coisa simples, é pouca coisa. Uma hora você vai precisar também. Fila preferencial. Mesma coisa. Eu posso entrar? Posso. Se atrás de mim aparecer alguém, eu tenho que deixar passar. Às vezes está vazio. Bom, se eu começar a passar, aí não, eu termino de passar. Mas às vezes está vazio. Eu posso ir lá. A não ser que seja exclusivo ou prioridade. Aí não tem como. Eu não posso nem chegar perto. Mas preferencial, posso. No Guanabara tem um caixa que é para funcionário, no final do dia, passar as compras e sair. Fica entrando, fica no início à direita, sei lá, que os caixas fazem uma curva assim, e logo depois tem esse caixa. Um dia eu estava na fila, a fila estava grande, a menina falou assim, pode passar aqui. Eu passei. Uma colega que estava lá, eu encontrei com 3 pessoas ali, uma colega que estava me viu entrar naquele caixa, veio. Não, é só ele só. Eu falei, caramba, que situação. Depois eu falei com ela, olha só, eu não entendi nada. Aquilo é de funcionário, ela abriu a guarda para mim, como abriria para você. Só que ela estava fazendo 1 a 1. A pessoa vai pensar o que de mim? É só para ele, vou conseguir um mole? Foi, eu consegui, mas eu não pedi. Travou mesmo, não podia não. E ela saiu de onde estava. E o pior foi isso. Então você pode, né, quebrar uma regra, se virar lei naquele momento. E naquele momento virou, a menina me chamou, eu paguei e saí. Não estava com muita coisa também, mas você tem que respeitar o que é regra. Isso é o individual. Usar para o coletivo. Se eu não usar para o coletivo, não adianta. Se eu consigo prever uma situação e eu buzino para avisar a pessoa, eu usei a minha capacidade de antecipar para ajudar. Agora, meu carro é mais rápido, eu não vou deixar ninguém passar. Meu carro é mais novo, eu não vou deixar ninguém me ultrapassar. A minha individualidade está atrapalhando o trânsito. Eu não quero deixar ninguém passar, eu quero ir na frente sozinho. Não tem como. Isso é individualidade. A cor do carro, penteado, sexo, opção sexual, idade. Idade tem a ver com aquele lance do deficiente físico. Se você avista um idoso dirigindo, cuidado, ele tem
pouca mobilidade para olhar para um lado e para o outro, ele ouve menos, vê menos, tem limitações. E isso é uma individualidade que tem que ser respeitada. Ele pode dirigir, mas ele tem limitações. Vou tomar cuidado com isso. Diferença individual. Acabei falando um pouco sobre isso. A diferença individual, o que a gente tem que tomar cuidado é quando as pessoas são individualistas demais. Tem pessoas que, se você buzinar para ela, ela reclama. Continuamos na página 100 e vamos passar para 101 daqui a pouco. Tem pessoas que, se você buzinar atrás dela, ela reclama. Mas ela buzina no sinal atrás do outro. O sinal mal abriu, ela já buzina. Parece conexão Bluetooth. O sinal abre com a buzina, o cara já buzina. É incrível, o cara já buzina. Se o trânsito parar e buzinar atrás dele, o que é? Não está vendo não? Toda hora é assim. Motociclista, vou pegar agora no pé do Douglas. No viaduto da Paulo de Fronteira, você entra no túnel... Esqueci o nome do túnel. Rebouças. Ali, às vezes, passa a moto na direita e na esquerda. Tem motociclista que ele buzina para avisar que ele está ali. E tem motociclista que buzina para você sair da frente. Você não é obrigado a sair da frente. Esse é o problema. E aí você sai para a direita, para esse passar, passa outro aqui e reclama com você, porque aqui tem ponto cego. Não dá para ver direito. Passa dos dois lados. Sério mesmo. Vontade é coisa que dá e passa. Mas é no mínimo a vontade. A primeira vontade para você não sujar as mãos é que os dois caiam. No mínimo. Mas a vontade é de derrubar. Porque você está num estresse violento, você abriu para um, o outro queria passar, não buzinou, aí ele buzina e te xinga, é nesse nível. Então, cada um tem que respeitar o espaço do outro. O corredor hoje, com o trânsito parado ou lento, é permitido. Quer dizer que ele é proibido? Não, ele é permitido com parado ou lento. Existe o artigo 192 que fala que eu tenho que manter distância segura lateral e frontal do veículo que vai à minha frente. O artigo 192 limita o corredor. Se não tem distância segura, está limitado o corredor. Exemplo, a Alameda São Boaventura não tem espaço no corredor. A galera é boa de roda. Ali tem uns caras que são... Parece que a moto é de elástico. Mas se acontecer um acidente... Aconteceu o acidente, ficou provado que não teve segurança. Tá? Então, se você acha que só você pode, seja de carro ou só de moto, o ônibus porque é grande, o caminhão porque é grande, porque eles também fazem isso, aí não tem como. Não dá para viver num meio assim. Você não pode viver num meio onde todo mundo só quer fazer a sua parte. Você só pode se locomover onde todos estão, né, em união na história ali. Bom, e aí fala da diferença entre as pessoas, e uma coisa interessante, por mais que a gente esteja falando de coletividade, quando você se estressa no trânsito, às vezes o trânsito ele te testa do início ao fim. Ele vai te testando, vai te testando, vai te testando, ele vai te testando. Uma hora você cede, uma hora você quer desestressar, porque estressou tanto que aí você larga a mão. Os indivíduos distinguem-se uns dos outros nos aspectos físicos, psíquicos, intelectuais, emocionais e sociais, conforme a diferença individual de cada um. Você vai ver que no trânsito, está na página 101, você vai ver que no trânsito tem todo tipo de gente. É o local mais democrático do mundo. No trânsito, tem quem acredita em tudo, quem não acredita em nada, tem bandido, tem polícia. Vai ter um julgamento no fórum hoje. Vai o juiz, vai os jurados, vai promotor, vai defensor, vai a vítima, vai o acusado, vai todo mundo pelo trânsito. Se bobear, dependendo da origem da vítima e do agressor, são do mesmo bairro, vai até no mesmo ônibus, da mesma família, dos mesmos amigos, no trânsito. Todo tipo, e olha que o promotor e o defensor têm opiniões separadas. O juiz tem a opinião dele.
A vítima e o agressor, cada um tem sua opinião, mas todos vão no mesmo caminho, trânsito. E ali eles não podem causar acidente, não tem como. Só para você ver como é que o trânsito é democrático. E aí tem uma questão na prova que fala sobre características que você adquire culturalmente na família e no meio que você vive. O exemplo do meio que você vive é aquele papo que dois irmãos gêmeos, um criado no Brasil, outro criado em outro lugar, eles são diferentes na educação, mas eles se equivalem em sentimentos e coisas desse tipo. Se você criar uma pessoa no Brasil, vamos dizer, em São Gonçalo, e criar uma outra pessoa em Santa Catarina, em Porto Alegre, no Rio Grande do Sul, dois gêmeos, você vai ter pessoas diferentes. Aqui você vai ter uma pessoa morena, nem que seja por pouco tempo por causa da praia. Lá o sol não é tão forte assim, lá é mais frio, vamos dizer Rio Grande do Sul. Então eu vou ter uma pessoa com a pele mais clara. Eu vou ter uma pessoa com um sotaque diferente, ela vai aprender a falar como fala lá, aqui vai falar daqui. Lá vai ter um tipo de alimentação, aqui vai ter outro. No final, eu vou ter pessoas diferentes mesmo sendo gêmeos. Ah, mas o sentimento, mas a percepção, mas a sensibilidade pode ser igual? Pode. As diferenças individuais devem ser principalmente a reunião de traços e atributos pessoais que constituem o que chamamos de personalidade. Sendo assim, há necessidade do respeito às diferenças individuais, pois o respeito é a base para o ser humano relacionar-se com os demais. Bom, o que seria uma característica individual, por exemplo, que eu acho que deveria ser respeitada? Que não tem a ver com característica individual, não, estou fazendo uma associação. O pedestre, o sinal fechou para mim, o pedestre é a vez dele passar. Esse cara agora tem o direito de passar, eu não, então eu tenho que respeitar. Agora, se ele vai atravessar a rua de vestido, de saia, de calça, de tênis, descalço, pelado, eu não posso atropelar. Essa individualidade eu não preciso me preocupar. Ele tem que atravessar quando o sinal fechar e eu tenho que ficar parado esperando ele atravessar. E se o sinal abrir para mim, eu tenho que esperar ele chegar na calçada. Essa é a regra. Você não vê nem ele iniciando o sinal, você vê o pessoal querer parar, quanto mais quando fecha para o pedestre. Mas ser solidário e cortês no trânsito. Ser cortês tem tempo, tem momento. Não dá para você fazer cortesia toda hora, senão você vai causar um problema. Eu estava na Alameda São Boaventura, parei numa faixa de pedestre não sinalizada. Quem entrava atrás de mim quase bateu, freou. Quem estava do lado passou e a pessoa que atravessou ficou na frente do meu carro me xingando, porque eu parei para ela passar e os carros, e ninguém parou e ainda botou a culpa em mim. Eu falei, fazer a coisa certa às vezes é errado, porque ninguém respeitou. Ah, eu vou parar no sinal, você que está chegando hoje. Amarelo quer dizer atenção, vírgula, pare que vai fechar. Não é atenção, acelera que dá tempo, não. O que todo mundo faz é acelera que dá tempo. Se você parar no sinal amarelo sem olhar para o retrovisor, vai tomar uma pela traseira que não vai ficar bonito. Ah, mas o cara vai ter que pagar. Mas vai ficar ruim. Se não te machucar. Porque se fizer sem olhar, pode dar muito errado. Acho que é esse. Você vai ver agora imagens exclusivas que mostram... Será que tem muito tempo? Ou é outro como é que está? Grave acidente de trânsito ontem na zona oeste do Rio, que nós mostramos aqui na RJTV. 2 ônibus se chocaram de frente em Barra de Guaratiba e deixaram 75 feridos. O flagrante foi feito por câmeras da prefeitura e a violência da batida impressiona. Vemos as imagens aí, o ônibus sai da pista para se desviar de um carro, mas outro ônibus vem em sentido contrário e a batida é inevitável. Agora vamos ver de um outro ângulo. Aí eu te pergunto, esse motorista estava prestando atenção? O carro branco fez certo, o sinal fechou logo em O carro seguida. reduz a velocidade porque o sinal estava amarelo, mas vemos as imagens aí, o ônibus sai da pista para se desviar de um carro, mas outro ônibus vem em sentido contrário e a batida é inevitável. Olha lá, tá amarelo ainda, ó.
Agora vamos ver de outro ângulo, o carro. Viu? Então, o motorista de ônibus não estava levando em consideração que o carro branco ia parar. Ele estava tão sem atenção que quando ele viu o carro parar, ele tirou. Não tinha espaço para ele desviar. Se ele tivesse visto, ele não teria feito o que ele fez. Ele estava totalmente sem atenção. Ele tinha que ter empurrado esse carro aqui, ó, acertar o volante e deixar bater. Escolhas que nós vamos ter que fazer na vida, tá? No trânsito. Se ele empurra esse carro, ele poderia matar 4, 5. Aqui ele feriu 75, podia ter matado 75. E coincidentemente, nenhum dos dois motoristas, só sofreram lesões graves, nenhum dos dois morreu, porque bateu em cima dos dois espaços do motorista. Reduz a velocidade porque o sinal estava amarelo, mas o motorista do ônibus não consegue parar. Veja novamente, logo eu acho que após ele não prestou atenção. Os passageiros começam a sair. A colisão foi na altura do número 28.000, perto do Centro Tecnológico do Exército. O ônibus teve que ser usado para levar dezenas de feridos ao Hospital Lourenço Jorge e 3 mulheres continuam internadas. A prefeitura afirma que houve 2 infrações. Tentativa de avanço. A prefeitura informa que houve 2 infrações. Tentativa de avanço sinal, isso não é infração. De sinal de trânsito e ultrapassagem em pista com faixa contínua. A única coisa que ele fez foi ultrapassar em faixa contínua. Não existe tentativa de avanço. Ó, eu vou, hein, motor. Tem como. Então, parar num sinal amarelo, sem olhar no retrovisor, como esse cara do carro branco fez, loucura. Por sua vez, o motorista tinha que ter empurrado ele. Se for contar o peso, se ele for processado, ele vai ser processado por 75 lesões corporais. Olha só, que paulada que ele vai levar. A chance podia ser só o motorista, 1 ou 5 no máximo. Ele tinha a chance de matar muito mais gente no ônibus. Ele tinha que acertar o volante e deixar ir. Como o cara ainda estava em movimento, talvez nem causasse tanto dano assim. Ia bater e empurrar ele. Talvez. Mas tem que ter atenção na hora de parar do sinal, mesmo com o sinal vermelho, achando que alguém vai parar, às vezes a pessoa não está atenta, que é o caso desse motorista aí. Bom, você tem que fazer uso de comunicação objetiva e clara. Você não pode deixar dúvida. Ao colocar o braço para fora para sinalizar, cuidado. Se deixar o dedo pode ser uma agressão. Proceder com civilidade. A gente tem que respeitar o outro, tem que se comportar direito. Abre mão dos próprios direitos em favor do bem comum. Sim, vai ter momento que você vai aguentar fazer isso, vai ter momento que não. Você vai ter que fazer. Deixa embora, está causando problema, deixa embora. Uma briga não se começa, mas se começar, você tem que saber se vai terminar. E se você não conseguir terminar? Aceitar os demais usuários da via com suas limitações. Tem gente que não deveria estar na via dirigindo, infelizmente está. Mas, ou você acelera e vai embora, ou você deixa embora. Evitar infrações, cultivar respeito entre os indivíduos, entender que os seus direitos são limitados pelos direitos dos outros. Quando você sai atrasado de casa, você acha que tudo está contra você. O sinal fecha mais, as pessoas entram na frente e ninguém tem culpa do seu atraso a não ser você. Se você acordou mais cedo para atrasar com calma, o problema é seu. Você tinha que ter saído mais rápido de casa. E eu não vou dizer que eu nunca passei por isso não, tá? Já passei por isso também. E tudo acontece. Então, os seus direitos estão no pezinho do limite do outro, do direito do outro. Então tem que respeitar. Uma outra questão de prova aí, relacionamento interpessoal, isso cai na prova. Existem conflitos, existem dúvidas de opinião, aprendizado diferente. Ah, mas eu aprendi assim. Bom, você aprendeu assim, e daí? Qual é o certo? Eu, em 97, eu aprendi a dirigir com 12 anos, tirei minha carteira em 85. Em 97 eu fiz um curso que tinha trânsito no curso.
Foi quando eu aprendi, de 85 para 97, foi quando eu aprendi que só se podia ultrapassar um carro por vez. Eu sempre ultrapassei, o carro andava mais, eu ultrapassava quantos desse. Só se pode ultrapassar um carro por vez. Dando aula, aprendi outras coisas que eu nem imaginava. Por quê? Porque eu aprendi, não tinha autoescola. Eu chegava na autoescola, contratava o serviço, dizia quantas aulas que eu ia fazer e ia para a prova. O livro te entregava, ó, toma, estuda que vai cair na prova. Só. E era assim. Então, eu fui aprendendo com a prática, aprendi um pouco com amigos, com meu pai, não sei o quê, mas meu pai era até um bom motorista. No final de vida dele, ele estava dando uns moles já, mas ele era um bom motorista. Mas era mais teimosia do que ser mau motorista. Ele estava botando em prática umas coisas que não combinava mais. Pra você ter uma ideia, meu pai no final de vida começou a beber e dirigir. Não fazia isso. Nem bebia direito, quanto mais beber e dirigir. Teve uma vez que ele foi salvo por um meio-fio. Ele perdeu o controle saindo de casa, a mulher dele desesperada no carona, subiu no meio-fio e cortou o pneu. Voltou para casa. Se não bate no meio-fio perto de casa, ia para a rua para fazer besteira. Então, o que eu aprendi tem um pouco do que eu sou como pessoa. Eu gosto de fazer as coisas o mais certo possível, com as experiências que eu tive. Agora, algumas coisas eu praticava, simplesmente praticava. Nunca deu errado. O dia que desse errado eu ia saber. Por exemplo, hoje eu sei que eu que tenho que ligar para o resgate, caso eu esteja envolvido em qualquer situação. Mas eu estando envolvido, eu que tenho que ligar para o resgate, tendo ferido ou não. Eu posso incorrer em crime ou numa infração gravíssima vezes 5, se mesmo que tenha sido pedido socorro, tenha sido suprido esse socorro por outra pessoa. Eu aprendi dando aula. Eu me envolvi num acidente de atropelamento, onde o cara me atropelou. Eu não chamei nem o bombeiro nem a polícia, eu fiquei no local, sinalizei, fiz tudo que tinha que fazer. Mas quem pediu foi um cara que estava na rua, depois eu fui ver. Não, eu já falei com um colega, já falei, você é polícia? Ele sou. Primeira coisa, você pensa que não tem ninguém te olhando. Tinha um polícia ali que ele mesmo chamou o bombeiro, ele mesmo chamou a polícia. Eu achei ótimo, porque para mim, ele ser polícia não fazia diferença. Estava tudo bem para mim. Mas, se a coisa aperta, se a coisa imprensa e um advogado bom, estava arriscado a perder essa causa, porque não foi eu que pedi. Eu estava presente, acompanhei, fui para a delegacia. Pra você ter uma ideia, eu já falei isso aqui, eu não sei quem ouviu. Uma menina estava no bar bebendo, falou, olha, eu vi tudo, você não teve culpa de nada, você não vinha correndo, descreveu o que eu fiz, beleza, eu posso ser seu testemunho, eu só não posso ficar, anota meu telefone e meu nome, se você precisar, você fala comigo. Cara, isso foi ótimo. Lá no boletim de ocorrência eu botei o nome dela e o telefone. Sabe mais alguma coisa? Não, só sei esse nome e o telefone. Porque eu ia ficar vendido, porque não tinha ninguém, pô, um monte de gente no bar, o cara sai de um outro bar bêbado, teoricamente parecia que ele estava bêbado, e entra na frente do carro. Ele entrou, me pegou pelo lado, eu só vi quando ele bateu. Depois eu até tirei o filme do vidro, que eu fiquei tentando. O que houve? Por que eu não vi esse cara? Estava devagar, preste sempre atenção. Aí eu tirei o filme do vidro na dianteira para aumentar a claridade dentro do carro, porque eu acho que o filme no vidro me atrapalhou. Aí tirei. Me atrapalhou como? Me tirou a visão periférica, porque o cara me atropelou. Eu não deixei de ver um cara passando na frente. Aqui na visão periférica tinha a coluna, o vidro lateral e o vidro do para-brisa. Eu não vi. Ele veio se jogando. Eu só vi o cara rolando por cima do capô. Eu freiei, ele acabou de rolar e caiu no chão. E o pior, caiu com a cara na poça d'água. Estavam mexendo nele. Eu falei, gente, pelo amor de Deus, não mexe, espera o bombeiro chegar. Não, mas ele está com a cara na água, ele vai afogar. O cara ia afogar numa poça d'água de 3 dedos. Porque a cara dele ficou enfiada na água. Bom, até hoje não fui chamado para nenhum depoimento, não sei o que houve. Nunca foi feito contato. Teoricamente também não tenho nenhum problema legal com isso. Eu já precisei tirar, há 2 anos atrás eu tirei certidão negativa criminal, não tive problema. Para ser instrutor eu preciso, mas só para dar entrada no diploma.
mas foi em 2018, isso aconteceu antes, mas eu sei que eu já tirei outras certidões e não aconteceu. Pode ser que demore, mas não houve nada ainda, porque às vezes pode haver um pedido de prisão, você não sabe. Bom, aí fala do predomínio da máquina sobre as pessoas, também cai na prova, na página 101. As pessoas, porque tem um carrão, porque tem um carro maior, gostam de predominar, acham que tem mais direito. Usar o veículo como instrumento de força está errado. A falta de controle emocional de condutores e pedestres que transferem seus problemas para a circulação na via pública. A pessoa não pode se livrar do problema. O problema está lá, ela vai para o trânsito com o problema. E às vezes ela dá uma descarregada do problema no trânsito. O egoísmo, que tem a ver com isso aí que é acima, e irresponsabilidade, a pessoa que não está muito aí. Bom, hoje o clima não está muito bom para motociclista na rua. Dois numa moto, até com roupa, com bolsa de entrega, o pessoal já está desconfiando, porque tem muito assalto acontecendo assim. Um amigo meu foi assaltado na rua que eu moro, de tanto ir lá, apareceu uma casa para alugar, eu estou morando lá. Ele foi assaltado na porta de casa nessa rua. Durante um tempo, tinha aquele papo de sair da casa dele, ó, sai logo, não fica dando mole aí na frente não sei o quê. E uma vez eu estava chegando na casa dele, uma moto no meio da rua passeando. Falei, pronto. Inclusive, o Douglas, preste atenção nisso, porque você pode passar, você que eu falo, não você pela situação, mas porque alguém pode pensar. O cara de moto na pista, no meio da rua, passeando, olhando, procurando. Eu falei para minha mulher e para minha filha, segura aí, cuidado. Se esse cara não sair do meio da rua, eu vou jogar ele para o alto. E a pensar, a sensação que você tem que você vai jogar para o alto e vai conseguir sair, está arriscado amassar a frente do carro e você não sair. E eu fui embora, acertei o carro e fui. Ele de repente desviou, se tocou e desviou. Quando eu vi, um cara de uma certa idade, não tinha nada a ver com o perfil que eu achei, que estava longe, ele só estava dando bobeira no meio da rua mesmo. O motociclista hoje, ele tem que tomar muito cuidado na hora de parar no sinal, não parar na janela de ninguém, parar afastado, não assustar ninguém no trânsito, e se posicionar numa via na hora de circular, mostrando a informação clara, como está aqui, fazer o uso da comunicação objetiva e clara. Estou aqui, mas estou andando porque eu tenho que andar, eu tenho direito. E não porque eu estou procurando um problema para arrumar. Porque hoje o motociclista está discriminado, infelizmente. O Detran não está fazendo blitz com polícia militar e civil para moto à toa. Moto sem placa, moto sem numeração de chassi raspada, moto roubada, crime acontecendo demais com moto, que é mais fácil de fugir. Então, hoje o motociclista precisa não gerar dúvida no comportamento dele. Ele não pode ter dupla interpretação. Ele tem que se posicionar, andar na boa. Se ele parar, por exemplo, se ele parar no canto da via, vai parar do lado da janela do motorista ou do carona, ele vai assustar alguém. Ele vai causar um problema. Ah, mas o problema não é meu. Bom, é só questão de você entender. A situação é essa. Então é o momento que ele tem que viver. Você estava contando lá do teu bairro. Você tem duas opções. Ou você entuba ou sai de lá. Você está tentando sair de lá. Ah, mas está certo? Claro que não. Cadê o direito de ir e vir que a Constituição me garante? Não está me garantindo. Os caras botam a barricada na minha rua, eu não sei como posso fazer nada. Então, a gente precisa ver quem somos, aonde estamos, para onde vamos, saber a posição que temos que tomar. Tá, na via, nós temos que chegar na via e nos posicionar. Nada de assustar ninguém. Hoje a coisa não está para você ficar dando bobeira na rua. Aí o cara joga o carro em cima, joga no chão, machuca, como eu ia fazer? E aí? Ah, mas o cara está errado. Tá bom, mas você já está no chão machucado. A outra vez foi aqui no rodo, perto dos hospitais ali, perto do pronto-socorro. Eu estou passando um pouco depois da bisturi, daqui a pouco a moto alinha na minha direção, na direção da minha lanterna, eu olhando no retrovisor, eu devagar e devagar também. E agora? Eu olhei, está o cara devagar atrás de mim, eu na frente devagar. Aí eu comecei a olhar pelo retrovisor, não sei se ele percebeu, ele acelerou e passou. Eu já estava preparado, se ele encostar eu jogo ele no chão. Aonde fica a rua? Bum! Já era, joguei no chão.
E eu ia alegar tentativa de assalto. Ah, mas eu não sou assaltante. Quem é? Onde está o assaltante aqui? Então, a gente precisa tomar cuidado. Hoje a segurança não está boa, está até menos pior do que já foi antes, mas não está bom, você tem que tomar cuidado com isso. Tanto para se proteger, como motorista de carro, como o motociclista. O motociclista precisa ficar de olho no que faz, porque o que ele fazia antes, ele não pode fazer mais hoje. E vão confundir. Bom, ou seja, eu dei vários exemplos que a gente está a todo momento se relacionando no trânsito. Isso é relacionamento interpessoal, por mais que seja dentro de uma moto, num carro, no ônibus, a gente está se relacionando. Motorista, passageiro, pedestres, ciclista, motociclista, todos estão em constante interação, se relacionando. A isso chamamos relacionamento interpessoal, questão de prova. Interação social. Todo mundo está em interação social. Chamamos isso de relacionamento interpessoal. Bom, vamos parar aí, vamos encerrar, depois a gente continua na próxima. Pode vir, Anny, pode vir outros. Vamos ver se... Bom, Anny, para você que está chegando hoje, quando você está agendado em 2 aulas iguais como agora, a digital, que você fecha a primeira, abre a segunda. Então só a sua, se você olhar aí, já está aí. Falha sempre um, quando é a Rafaela, sempre ela. Mas tem a Sara também que falha, quando tem a Sara aqui. Então, ó, os 4 já estão com o digital aqui, só faltava ela, às vezes falha, você não precisa botar digital para abrir a aula, mas para fechar vai precisar.